Pessoal, tivemos um pequeno probleminha técnico. Acabei caindo aqui, eu tô com problema com o meu notebook, aí ao usar o celular, enfim, dá esses problemas mesmo, faz parte. Desculpa, Adriana. Eu tinha apresentado aqui a Adri, né, pré-apresentado, falando do quanto eu só era grato aí pelo ativismo dela, né, e por ter me permitido também me inserir na questão da luta do autismo. E tantas e tantas famílias, né, já foram acolhidas aí pela Adriana, e eu pedi para ela se apresentar um pouquinho, para ela falar um pouquinho como é que a questão do autismo entrou na vida dela. Adri. Então, vamos lá. Eu estava comentando que eu também não, como boa parte das famílias, né, eu não conhecia sobre autismo até que foi levantada essa suspeita de que o Gabriel tinha autismo, isso anos atrás, né? Hoje ele está com 15, foi quando ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos, que a gente teve essa suspeita e começou a investigação dele. Aí que eu fui pesquisar, só que na época era um pouquinho mais difícil que hoje, não tinha Google, né? Sim. Não tinha grupo do WhatsApp, então era mais difícil chegar nas informações. Ou melhor, eu acho que até tinha Google, o que não tinha era muitas informações no Google para chegar. Uhum. Tantas fontes como a gente tem hoje. E como é que foi isso, Adriana? Vocês, parece que vocês tinham um atendimento lá no Centro Conviver, né? Nesse período, ou foi depois? Depois de um tempinho que a gente teve essa suspeita de diagnóstico, o Gabriel daí passou a frequentar o Centro Conviver, ele ficou lá talvez uns 8 anos, passou um bom tempo lá. E nessa época você trabalhava com jornalismo? Isso. Quando eu tive o diagnóstico dele, eu trabalhava ainda como repórter, o que foi muito bom, porque eu conseguia, o jornal me cedia algumas páginas para eu escrever reportagens sobre autismo. Então, sempre 2 de abril era o dia de ter página inteira na Gazeta do Povo sobre autismo, em outros momentos eu conseguia encaixar também, e por isso eu tinha o privilégio, digamos assim, de conseguir entrevistar grandes fontes, né, especialistas, então eu tinha acesso a pessoas que entendiam do autismo. Então isso foi bem bacana. E a partir daí também que me veio o desejo de fazer o documentário sobre autismo, que é o Um Só Mundo. Inclusive está no YouTube disponível, é só pesquisar Um Só Mundo Autismo que já encontra. É um documentário de 24 minutos que traz o relato de uma família, traz também alguns especialistas e um adulto que descobriu que tinha autismo aos 35 anos de vida, o Rafael. Ah, meu xará. Meu xará. Uhum. Bem bacana a história dele também. E como é que foi a concepção desse documentário, Adri? Surgiu uma ideia? Como é que, claro, você teve todo um estudo, né? Inclusive formação para fazer esse trabalho, mas como foi a concepção, a criação, né? De onde é que veio até criar o documentário? Então, eu já vinha publicando algumas reportagens sobre autismo há algum tempo, mas eu sentia a necessidade de levar a informação de uma outra forma. Eu sentia que simplesmente escrever para o jornal não passava toda a sensibilidade necessária, né, que o tema pedia. Aí que eu decidi fazer a pós-graduação em cinema com esse objetivo. E o TCC fosse um documentário sobre autismo. E aí eu fui conversando com as famílias que eu conhecia, pegando indicações e fui montando assim, né, as histórias e as entrevistas para tentar mostrar tudo que uma família precisava saber num primeiro momento, né? Recebi um diagnóstico, e agora, o que é isso? O que é o autismo? Então, o objetivo foi esse, né? Que as pessoas, entrando em contato com esse material, tivessem uma ideia do que se trata, do que esperar, quais são os desafios, e até essa questão do adulto, né? Que naquela época se falava muito pouco a respeito do adulto com autismo. Então, ter uma pessoa com 35 anos falando como se sentia, quais eram as dificuldades, como que mudou o mundo dele depois do diagnóstico, eu percebi que isso era de uma riqueza muito grande.
Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. E até hoje eu recebo relatos, assim, né, de pessoas que assistiram, tá lá no YouTube, as pessoas continuam comentando, e acho muito bacana, porque é um material que não se perde, né? A gente faz um audiovisual e uma história real, apesar de já fazer anos, os desafios continuam muito semelhantes aos que existiam naquela época. O pessoal está relatando aqui para a gente que o áudio está dando eco, apesar da gente não estar ouvindo, né, esse eco. E agora? Quando eu falar, eu vou colocar quando você estiver falando, eu vou colocar no mudo, que daí talvez isso ajude a não dar o eco, né? Não sei, já tivemos problema em outras lives com relacionado a isso. Eu acho assim que toda essa questão da conscientização do autismo, né? A Adri fala ali da questão do autismo adulto, como essa questão ela foi há tantos anos, né? Alguns anos que a Adri fez isso, mas ela continua tão atual como nunca. A gente tem debilidades enormes para o atendimento da pessoa da criança autista. A gente tem que avançar muito nas políticas públicas, a gente tem que avançar muito na integralidade do cuidado, né, de chegar a todos e não só uma parcela. Mas se a gente fala do autismo adulto, isso se torna ainda mais difícil, mais complexo, mais escasso, mais problemático, se torna mais necessária a conscientização, né? Então, assim, toda essa luta que é de conscientização, né? Eu acho que a Adri ela faz um trabalho que começa ali no jornal, na parte escrita, depois tem esse desejo de criar um documentário, de algo que sensibilize, de conscientize mais as pessoas. Em que momento, Adri, que a luta começou a ficar maior? Ou seja, né, é uma questão ali, não, algumas fazer textos, fazer um audiovisual. Onde é que entra a UPA, a questão do ativismo, essa coisa mais ampla na tua vida, né? Como é que isso se deu? Tinha desligado meu microfone, será que assim está diminuindo o eco? Se alguém puder comentar, você me avisa aí, Rafa. Ok. Então, foi um processo, né? Foram alguns momentos, mas teve alguns que se destacam, assim, quando eu olho para essa trajetória. E um deles foi quando o Gabriel, quando tinha uns 4 anos e meio, talvez, a UPA já estava se configurando como associação, deixando de ser só um grupo informal de pais. E o Gabriel teve que fazer uma cirurgia no hospital aqui de Curitiba, e foi combinado, né? Como ele tinha muito medo de ser examinado, de deitar em maca, então a gente fez uma história social para ele, e, e foi combinado com o anestesista, com o cirurgião, que eu estaria com ele na hora da anestesia, na hora que ele fosse dormir, né, para a cirurgia, e que eu estaria com ele na hora que ele acordasse. Isso foi colocado na história social para ele. Mas chegando na hora da cirurgia, quando o anestesista veio buscá-lo na sala de espera, ele foi levando o Gabriel e eu fui andando atrás, né, num carrinho, eles colocavam num carrinho e foi levando para a sala. Você já ouviu essa história, Rafa? Não? Eu já contei algumas vezes, eu sempre fico pensando assim, será que eu não estou sendo repetitiva? Mas ok, se você não viu, eu te conto. Aí o anestesista foi levando ele, eu fui indo atrás e não me deixaram passar, me barraram na porta. E aí eu falei, não, a gente combinou que eu ia acompanhá-lo, tal. E daí falaram, não, mas você não está vestida, tem que pôr o avental, não sei o quê. E daí eu falei, então espera um pouquinho. Fui me vestindo, a hora que eu saí, fui para o corredor, né? O médico já tinha entrado em alguma sala com o Gabi, e eu comecei a ouvir os berros dele, né? O choro. Então, buscando pelo choro, eu fui vendo onde que ele podia estar. E a hora que eu cheguei na porta, eu o vi, ele estava deitado, com umas 5 pessoas em cima dele, segurando, ele se debatendo, assim, e alguém forçando a máscara para ele dormir. E aí, quando eu cheguei perto, ele estava com o olho arregalado, assim, de repente ele dormiu sem me ver.
E aquilo, assim, foi terrível para mim, né? Eu tinha descumprido um acordo que tinha sido feito com ele. Mas, ok, fui lá aguardar o tempo da cirurgia e quando estava próximo do horário de terminar, eu fiquei na sala de espera também do lado de fora, no centro cirúrgico, e de repente comecei a ouvir o choro dele de novo. Aí eu chamei a enfermeira e falei, olha, tinha sido combinado que eu estaria com o Gabriel a hora que ele acordasse. E, e daí a enfermeira dizia assim para mim, não, mãe, não é o seu filho, é outra criança que está chorando. Aí passava um tempo, eu insistia, olha, eu tenho certeza que é meu filho, tal, eu preciso vê-lo. E elas não me deixando entrar. Depois de um tempo, eu não sei quanto tempo, eu invadi a sala. Eu entrei e realmente era ele que estava chorando, já estava assim roxo, tanto de chorar, peladinho na maca, assim, num canto encolhido. E eu vi que tinha ali, tinham pego uma luva, feito um balão para tentar distraí-lo, e ele chorando muito. Aí eu perguntei para ela, mas será que ele não está com dor? Por que será que ele está assim? Aí a enfermeira falou assim, não, não sei, eu perguntei se estava doendo, ele não me respondeu. Aí eu só sei que passou um tempo, ainda que ele estava chorando muito, veio alguém e falou assim, olha, vocês vão ter que levar ele para o quarto, porque está assustando as crianças e os pais que estão ali na sala de espera. Então, por causa disso, nós fomos para e ele foi, todos os corredores, elevadores, aos berros, eu sei que eu levei umas 2 horas até conseguir que ele se acalmasse. E foi terrível a experiência, assim. Eu lembro que na época não existia WhatsApp, não existia grupo de Facebook, então os e-mails de alguns pais que eu tinha por causa desses encontros, né, do início da UPA, eu usei para mandar umas mensagens explicando o que tinha acontecido nesse hospital e pedindo apoio. Falei, olha, esse aqui é o telefone, o e-mail, acho que da ouvidoria. Se vocês puderem escrever para lá dizendo que não concordam com o que aconteceu, nananã, então eu agradeço. E eu só sei que vários pais mandaram e-mail para o hospital e passado um tempo o diretor, um dos diretores me ligou, me convidando para uma reunião. E quando eu cheguei no hospital, tinha, assim, vários diretores, assessoria de imprensa, acho que ficaram com medo também que eu colocasse alguma coisa no jornal, mas tinha lá uma turma toda e eles me pediram desculpas pelo que tinha acontecido, falaram que deram advertência, tinham dado advertência para esse anestesista que tinha feito isso, né? E perguntaram se tinha alguém que podia fazer uma palestra para explicar como lidar com uma pessoa com autismo para a equipe de enfermagem e para a equipe dos médicos. Então, a Luciene, do Centro Conviver, foi até lá, repassei para ela, né? E ela fez essa formação, essa palestra para essas equipes do hospital. Depois da fala dela, esse se tornou o primeiro hospital, que eu tenho conhecimento, pelo menos daqui, a ter o atendimento prioritário para pessoa com autismo. Então, bem antes de termos uma lei, né, igualando os direitos da pessoa com autismo aos direitos da pessoa com deficiência, de atendimento prioritário e tudo mais, esse hospital teve essa iniciativa. Então, ali foi a minha primeira confirmação da importância de se ter uma rede de apoio, da importância de se ter a união entre as famílias, porque foi um momento difícil para mim. Eu nem sei como é que eu não chorei. Minha voz está esganiçada, que eu sei, mas pelo menos até agora eu consegui não chorar nessa live, pelo menos. E foi um momento bastante difícil, mas que acabou rendendo frutos, né? Outras famílias acabaram sendo beneficiadas com isso depois. E espero, né, que esses profissionais da saúde também. Não sei se é para eu continuar falando, se quer falar alguma coisa agora, Rafa. Você está me ouvindo bem? Eu botei um fone de ouvido aqui. Está me ouvindo bem? Eu botei um fone aqui, falaram que se eu colocasse fone não ia dar mais microfonia. Eu vou tentar não precisar mais ficar no mudo. Puxa vida, eu não conhecia essa história, né? Eu já te conheço há algum tempinho, nunca tinha ouvido ela. Eu acho que as coisas nos tocam, cada um de uma forma, nessa questão do autismo, né? É muito fácil, às vezes, a gente pegar uma experiência e achar que ela é igual para todas as famílias. Mas se tem alguma coisa que eu acho que unifica, é a solidariedade, né? Entre
né, você fez um movimento e um conjunto de famílias apoiou e ajudou. Acho que isso é bastante representativo da força que a gente pode ter quando a gente se junta, né, a união, né, e não é à toa que o nome da associação é União, né, a União de Pais. E é uma tarefa, às vezes, tão difícil unir é tão difícil. E você sabe disso, né, no período que você teve na frente da presidência, e até mesmo depois, né, na presidência da UPA, o quanto é difícil unir, o quanto muitas vezes... E eu tinha uma ilusão, assim como quem está nos assistindo, né, muitas vezes, a gente entra para uma associação, para uma entidade, ora, todo mundo está defendendo a pessoa com autismo, não tem por que ter contradições, não tem por que ter problemas, né, mas assim como é na comunidade do autismo, é em qualquer ambiente, eu acho, qualquer outro lugar, né? Sempre vai haver as contradições e a gente prega tanto, né, na defesa dos nossos filhos para que haja tolerância da sociedade com relação aos nossos filhos, e a gente vê tanta intolerância muitas vezes no seio do ativismo, tanta... porque as divergências é normal as pessoas pensarem de forma diferente, mas nossos filhos são diferentes e a gente quer respeito, quer inclusão. Acho que isso é muito, às vezes, muito difícil de conquistar. Eu fiz um esforço muito grande para tentar, nesse período em que, enquanto presidente da UPA, unificar as pessoas, né, juntar e tentar organizar, mas não é uma coisa realmente fácil, né? Então, mas assim, apesar disso, a gente só tem conquistas quando a gente se junta, né? Seja da questão pequena. Eu tenho uma mãe que está entrando em contato comigo nesses últimos dias, porque no condomínio dela, por conta de sensibilidade auditiva, os vizinhos não estão entendendo as coisas, a mãe procurou a síndica falou com a administradora do condomínio, e ela me mandou o print das mensagens lá da administradora, falando, essa mãe aí, ela não tem, ela só vai acabar pagando os nossos honorários de advogado, ha, 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 ha. Ou seja, uma insensibilidade, uma falta de empatia, né? E a gente está ajudando enquanto UPA lá, a tentar, ou seja, desde as pequenas coisas, quando a gente foi numa fila de um Pague Fácil que não aceitava a preferência da pessoa com autismo, desde a questão do Bruninho lá, né, com a Sandra, desde as questões locais até as questões maiores, como a falta, quando a gente se une, a gente consegue construir alguma coisa, né? Então, você sempre foi uma pessoa muito agregadora, né, de acolher as famílias. Eu queria saber como é que foi essa tua entrada na UPA, né, e como é que a UPA conseguiu ter o destaque que ela tem hoje, né, e muita gente deve por conta da tua atuação, porque o cinema adaptado, que hoje muitas famílias participam, né, começou contigo, né, a caminhada, enfim, e tantos projetos bacanas que fizeram a integração das famílias. Como é que foi essa tua experiência da UPA, né, em si? Eu vou ficar com o microfone ligado aqui, se estiver dando microfonia, que agora eu botei, daí vocês avisam aí que eu boto no mudo. Ok. Então, nesse início da UPA, eu não estive muito presente, né? Inclusive, a primeira diretoria, quem entrou, colocou o nome como membro da UPA foi o pai do Gabriel, na época a gente era casado, e daí a gente fez esse combinado, não, você entra para a associação, porque, enfim, eu já tinha uma rotina muito puxada, né, com o jornal, mas nesses primeiros anos eu também era simplesmente uma voluntária, né, não tinha uma participação muito ativa, mas a UPA ficava sempre naquela de
será que vai dar certo? Será que a gente consegue? Os pais sempre muito ocupados, né? Sem tempo para se reunir, sem saber muito o que fazer. Então, a gente fazia algumas panfletagens na rua, e naquela época o preconceito era muito maior, né? Tem uma história que também eu costumo contar, que um dia uma mãe foi entregar um folheto sobre autismo para uma senhora que estava grávida, e ela falou assim, não quero nem ler isso daí, senão vou ficar impressionada, vai que meu filho nasce com autismo. Né? Então, era complicado mesmo, né? Até essa recepção da própria comunidade, né? Para nos receber nesse esforço pela conscientização. E a UPA, apesar do esforço, né, das pessoas que estavam ali, a Denise, antes dela a Simone, que conseguiram algumas conquistas bem interessantes, né, bem importantes, como a utilidade pública, etc., mas havia um momento em que as pessoas não estavam conseguindo se dedicar, não estavam acreditando muito, e eu também não queria me colocar ali como presidente, porque estava naquela, quem vai ser presidente agora? Eu não quero mais, vai você, não, vai você. Então, estava meio que ficando abandonada. E eu fiz uma viagem a trabalho, nessa época eu já estava recém-divorciada, né? Então eu também estava, além da demanda do trabalho, né? Porque trabalhar numa redação do jornal diário é muito puxado. Então, além disso, eu ainda estava passando pelo divórcio. Então, e com esse divórcio, o pai do Gabriel foi morar em São Paulo. Então, a gente não estava simplesmente se separando. Ele estava indo morar em outro lugar e eu estava ficando com o Gabriel, né? Tive que voltar para a casa dos meus pais por um período para conseguir trabalhar e estudar, e ele ter escola, clínica, etc. Então, eu estava assim nesse momento e a UPA estava nesse momento também. Aí eu fiz uma viagem. Melhorou? Será que melhorou agora? Som? Tá bom. Eu fiz uma viagem para Brasília, foi um bate-volta, acho que ia num dia e voltava no outro. E eu estava no aeroporto já aguardando o voo de volta. E uma hora que eu estava lá lendo alguma coisa, não sei, tinha algumas horinhas ainda esperando, eu ouvi uma criança que estava entrando no saguão berrando, assim, mas um choro descontrolado. E essa história você já ouviu? Não. Tá bom. Essa eu choro, já. Aí eu vi que tava aqueles berros, e eu, meu Deus, de onde está vindo isso? Eu comecei a procurar, de repente eu vi que estava vindo uma mãe andando, assim, super rápido, eu imaginei que era a mãe, né? E atrás dela uma criança, um menino que devia ter uns 4 anos, chorando, indo atrás dela, só que daí ele parou uma hora, olhou para trás, voltou, porque tinha caído a rodinha do carrinho dele, e ele voltou, ele ficou meio na dúvida, né? Será que eu vou atrás da minha mãe ou será que eu pego a rodinha? Assim, daí voltou, pegou a rodinha e saiu correndo atrás dela. E ela nem aí, foi andando na frente e sentou um pouco mais à minha frente, assim, numa cadeira, e o menino lá dela berrando, só que ela não conseguia olhar para a cara do filho. Acho que ela estava tão esgotada, tão estressada, que ela não olhava para ele, e ele chorando. Aí eu olhei aquela cena, me deu alguma coisa, né? Falei, não, vou lá. Aí levantei, e ela estava sentada na ponta, aquelas cadeiras conjuntas, assim, né? Tinha umas 3 livres, e aí a outra ponta, eu sentei na ponta, não olhei para ela, e fiquei olhando para ele. Quando ele me viu, e viu que eu estava olhando para ele se aproximou e eu comecei a brincar com ele. Caiu a rodinha do seu carrinho, nananã, conversando, e eu percebi que ele não falava. Já tinha uma idade de estar falando, mas ainda não, ele só grunhia, assim, ele emitia alguns sons. Aí comecei a fazer umas palhaçadas com ele, a rodinha caiu, aí cadê a rodinha, que mão que tá, aqui, acertou, errou, fazia uns barulhos e tal. E o menino foi se acalmando, parou de chorar, começou a se divertir comigo. E eu percebi, né, assim, todo mundo estava olhando para a mulher, fuzilando ela com o olhar, né? Que mãe é essa que larga essa criança berrando? Se pudessem falar em voz alta, falariam isso. E eu, por causa disso, tomei cuidado de não olhar para ela. Pensei, não, eu estou aqui simplesmente para tentar ser um apoio para essa criança, para ver se ela consegue se acalmar. E aí eu sei que nessa interação eu consegui perceber, assim, de canto de olho, que ela não estava mais olhando para o outro lado, ela já estava observando o que estava acontecendo ali. Ela já, pelo menos, tinha retomado esse contato com o filho.
E depois de um tempo que a gente estava interagindo, chamaram o meu voo. Aí eu olhei para ele e falei assim, essa hora que é difícil, posso digitar o que eu falei? Eu olhei para ele e disse assim, eu gostei muito de te conhecer. Muito obrigada. Mas agora eu preciso ir embora. E aí, é, eu sei que antes de eu levantar, eu escutei ela falando, a mãe dele dizendo, ah, sim, antes de eu levantar, quando eu falei que eu precisava ir embora, aí ele veio, foi correndo e se jogou assim no colo da mãe, mas feliz. E ela falou assim, dá um beijo na tia, filho. Foi a primeira vez que eu vi ela falar. E ele veio e me deu uma babadinha na bochecha. E eu queria levar ele assim comigo, né? Tão apaixonante que foi esse encontro. Mas foi um encontro que ali alguma coisa mudou em mim. Né? Eu entrei em contato com essa mãe que estava numa vulnerabilidade tão grande, num desespero tão grande, a ponto de não conseguir olhar para o próprio filho, de não saber lidar com aquela situação, e sendo tão julgada, que eu me lembrei dos momentos em que eu tive isso também. Eu me senti assim também, sozinha. E quando eu voltei para Curitiba, aí eu falei assim para o pessoal, olha, tudo bem, não vamos deixar a UPA acabar. Se ninguém quer assumir, eu fico então na presidência. Não sei como é que vai ser, mas ok, né? Aí eu acabei entrando como presidente por aí uns 5 anos, mas se eu fosse destacar nesse processo duas coisas que me impulsionaram a isso, acho que seriam esses dois momentos, né? Esse primeiro, que eu precisei dessa rede de apoio, e esse segundo momento em que eu vi que como a gente pode ser instrumento de algo maior, como a gente faz parte e como a gente pode, de repente, com uma coisa muito simples, que é uma atenção para uma criança, tirar um peso gigante das costas de uma mãe. Então, foi ali que eu decidi que eu ia me dedicar a isso também, a tentar ser uma forma de ajuda a quem estivesse precisando. Que lindo, Adri. Eu não conhecia essa história também. Sabe que eu me preocupo muito com as grandes questões. Minha cabeça está sempre rodando, sabe? Em criar, em tentar inventar, em produzir alguma coisa nesse período que eu estou na UPA. E eu confesso que a maior parte do tempo a minha cabeça ela fica para coisas grandes, para políticas públicas, pensando como é que a gente consegue atender, que é tanta dificuldade das famílias que não conseguem as terapias, que não conseguem um diagnóstico, que não conseguem. Eu confesso que às vezes a minha cabeça fica a maior parte do tempo nessas coisas maiores, né? E e são tanta e a nossa rede, né, que parece uma coisa simples, porque ela é uma rede de WhatsApp. Ela é um grupo de WhatsApp, principalmente nesse período de pandemia, né, é na divulgação, mas é tão importante as pequenas coisas, né, a gente vê ali a troca de experiência sobre a questão da medicação, a troca de experiência sobre a situação do desfraude, a troca de experiência sobre as crises, pessoas que chegam com diagnóstico recente. Então, eu acho que a grande função da UPA, da União de Pais pelo Autismo, é o acolhimento, é você acolher, né, e acolher com todo o amor e carinho, como você teve a sensibilidade, não só de acolher a criança naquele momento, mas de acolher aquela mãe, de entender o que aquela mãe precisava naquele momento, que não era um olhar julgador. Pra gente não chorar muito aqui, eu vou ler os comentários, tá? A Dani, que está participando, que estava avisando do eco. A Vivi, desejando uma boa noite pra gente.
A Cássia de Oliveira, dizendo, eu apoio essa causa é minha e sua e de todos. A Dani dizendo que melhorou o som. A Claudinha dizendo, Adri, agradeço ao teu trabalho na conscientização do autismo, nos trabalhos na UPA, que oportunizou as famílias terem mais visibilidade, e também o Rafael pelo trabalho com todos. Obrigado, Cláudia. A Amabile perguntando sobre como é que ela tem acesso ao documentário, é lá no YouTube daí, né? É só pesquisar, né, Adri? Como é que é o nome mesmo do Um documentário para Só ela pesquisar? Mundo. Um Só Mundo, Um Só isso. Mundo. Ó, a Claudinha, esse despreparo de pessoas na área de saúde é muito difícil, ainda naquele relato que você fez do Gabriel. A Dani sempre me emociona com essa história. A Lari também dizendo que sempre se emociona. A Dani, somos muito gratos pela Adriana. A Amabile, nossa, que história. A Vivi, que comovente história. A Cássia, já passei por isso no hospital. Meu filho que tem autismo, tem autismo, 6 pessoas para segurar. Depois que ele acordou na anestesia, ele tem problemas no intestino. Muitos lugares não estão preparados para acolher nossos filhos. Precisam de capacitação e melhorias. Aqui, para quem quiser acessar o documentário da Adri, a Cláudia deixou aqui nos comentários da live o link, né, para que vocês possam assistir. É muito bonito, é muito legal mesmo. A Tati, as conquistas são sempre pela dor. Nossa querida Tati, tesoureira da UPA, acompanhando a gente aqui. A primeira palestra, a Dani aqui, ó, a primeira palestra da nossa vida foi com a Adriana. Depois de ouvir vários profissionais da área, ouvir uma mãe foi muito marcante e importante para a gente. Bem legal esse depoimento. Verdade, essa união faz a força, e infelizmente é nesses momentos que são necessários. Alzimara Bacelar, muito importante o teu depoimento, essa questão do treinamento dos profissionais de saúde e educação. Claro que a união dos pais, familiares e amigos é decisiva e importante. Parabéns, Adri, pela tua coragem. Ana Paula Adamo mandando os parabéns. A Vive, verdade, Rafael, concordo, deveria ter mais união entre famílias, também devido à causa ser única. A Amabile, agradeço vocês por todo o trabalho de conscientização feito até hoje. A Claudinha, projetos inseridos pela UPA dão um show. A Vive, verdade, inclusive o cursinho pré-vestibular que a Laine hoje faz foi através da ação da Adri e da Blue Divas. Legal. Só tenho a agradecer. A Kelly, fundamental para a história da UPA. A Vive, exatamente, o preconceito era muito maior anos atrás. Nós, entre parênteses eu, que temos filho autista mais velho, agradece os mais jovens pelo ativismo, nos ajudaram muito a quebrar alguns preconceitos. Que sensibilidade a sua. Está começando a cair um cisco no olho, não é fácil. A Roberta, obrigada por transformar a cena do autismo em Curitiba, Adri. Fui acolhida por você no momento mais caótico da minha caminhada. Gratidão. A Vivi, que linda, Adri, você é especial. Adri, você é maravilhosa. Quanto amor, hein, Adri? Vai ser A difícil eu Vivi, pagar cada uma aqui que eu combinei, ó. 50 por comentário. Ai, ai, ai. a Amabile mandando corações. A Roberta, que emoção, lindeza, nossa. Mágicas de mãe. A Cláudia, mais empatia pelo diferente. A Roseli, linda. Você é incrível, a Vivi. A Cássia dizendo que está emocionada. A Roberta, linda sua trajetória. Amabile, só consigo te mandar corações.
Peraí que eu... Aqui, só consigo. Maravilhosa. Você é maravilhosa, nossa presida forever. Maravilhosa. Não sei porque demorei tanto para me juntar a vocês. Amable. A Cláudia, demanda do autismo é gigante. Tenho aprendido muito na UPA, pessoas que acolhem e trocam experiências. O acolhimento da UPA faz muita diferença. A Tati, sou muito fã. Cássia, quero e vou lutar esse ano. Sou candidata a vereadora dos Democratas. Parabéns, Cássia. É isso mesmo, vou botar o nome à disposição. A Dani, Um Só Mundo no YouTube. Rafael, parabéns pelas lives. Obrigado, Dani. A Cássia, alguém me coloca no grupo dos pais. Me manda um WhatsApp que eu te coloco, Cássia, com todo prazer. Meus 2 filhos autistas mudaram minha vida hoje. Sou melhor e peço forças todos os dias para você lutar. Quanto carinho, né, Adri? Muita gratidão. Muito amadas essa mulherada que está acompanhando aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A ativista Adriana, de quando começou lá a escrever no jornal, e depois fazer o documentário, até essa Adriana no início, quando a partir dessa experiência decidiu assumir, né, a frente da UPA, e a Adriana de hoje é a mesma ativista, tem a mesma visão, ou mudou alguma coisa? Como é que você continua sendo a mesma pessoa, a mesma visão de ativismo, ou mudou alguma coisa nesse tempo? O que mudou, o que eu vejo assim que mudou foi uma postura, né, um entendimento, porque nesses anos aí de caminhada me deparei com... A gente se depara, né, com muita coisa. Inclusive, a gente acaba se despindo de uma arrogância involuntária, né? Não deixa de ser arrogante quando a gente tem uma postura que acha que vai salvar os outros, que vai ajudar os outros, que acha que sabe o que os outros precisam. Então, eu me colocava muito nessa postura de me cobrar. O que eu posso fazer pelo outro hoje? O que as famílias estão precisando hoje? Eu deitava a cabeça no travesseiro, achando que não tinha sido suficiente. Então, era como se, por um tempo, como se a minha vida só fizesse sentido se eu estivesse fazendo algo, contribuindo de alguma forma para essas famílias, para essa comunidade, enfim. E hoje, eu já vejo de uma forma diferente, né? E com a minha entrada, principalmente, né, nessa área de terapias integrativas, eu fui vendo que cada um tem a sua história, cada um tem o seu destino, cada um tem as suas escolhas. E vão ter famílias que não vão querer ser ajudadas. E vão existir mães que também não querem esse coletivo, que não vão acreditar nisso. Então, acho que o que eu mudei nesse sentido, principalmente, era essa postura de entender que cada um tem o seu momento. Né? Que se eu organizo um evento esperando que vão 200 famílias, porque em Curitiba a gente tem mais de 20 mil famílias impactadas pelo autismo, e aparecem 10 pessoas, tá tudo bem. Eram as 10 pessoas que tinham que estar ali naquele momento. E se eu conseguir, de repente, ou melhor, se eu não conseguir fazer algo que eu estava planejando fazer, seja um evento, seja um cinema, seja um passeio de trem que não deu certo, né, por causa do Covid, tá tudo bem também. Então, eu passei a ter mais paciência, mais tolerância, ser mais compreensiva comigo mesma, assim, olhar que eu também precisava entender que não era minha obrigação mudar a realidade de todas as famílias, de todas as pessoas com autismo. Isso eu tinha antes, né? Talvez algo infantil, talvez algo que tenha me levado a buscar o jornalismo, né? Essa questão de, vou mudar o mundo.
E daí eu hoje percebo que não. Se uma família precisa de um apoio, se uma mãe está precisando de um apoio, de uma terapia, de uma constelação familiar, algo assim, ela vai me procurar no momento em que ela estiver pronta para isso. Né? Se alguém está precisando de uma indicação, vai me procurar também, se for esse o caminho que ela escolher. Então, hoje eu me coloco muito mais à disposição do que como uma pessoa que tem uma necessidade de fazer tudo por todo, porque isso é uma ilusão. Eu percebi com o tempo. Isso era uma ilusão e que me custou muito caro, né? Porque essa postura de estar o tempo todo vendo como eu posso servir o outro, como eu posso ser contribuição para o outro, isso fez com que eu não olhasse tanto para mim. Então, chegou um momento em que eu estava trabalhando no jornal, estava presidente da UPA, eu estava criando uma startup para o autismo, e a hora que eu deitava na cama para dormir, eu percebia que o meu coração estava acelerado, eu não conseguia relaxar. Então, tinha sempre uma autocobrança muito grande. E isso estava me prejudicando, né? Tanto é que eu adoeci, né? Eu fiquei doente por causa disso. Então, foi um momento de parar, né? De olhar para mim, ok, eu também sou uma mãe, né? Eu também sou uma mãe e também preciso me cuidar, cuidar da minha saúde mental, olhar para mim. E depois, quando eu estiver bem, poder, então, contribuir com outras pessoas. Então, se você me perguntar, né? O que mudou? Muita coisa mudou, mas talvez eu possa destacar isso, essa mudança de postura. Hoje, eu posso dizer que eu me coloco em primeiro lugar. A mim e a minha família, a minha saúde mental, o meu bem-estar, o meu desenvolvimento, ouvindo a minha intuição, sendo compreensiva com os meus limites, coisa que antes eu não era. E a partir desse estar bem, aí eu posso ajudar outras pessoas também que estejam nessa busca também, de estar bem. E não é todo mundo que está. Isso que você está falando me toca, sabia? Porque talvez eu não tenha ainda essa. Eu digo assim, me angustia muito as coisas da UPA, sabe? Sabe? Eu fico preocupado, eu fico muito preocupado, às vezes eu não durmo bem pensando em como é que a gente vai resolver tal coisa, como é que a gente pode fazer melhor, como é que a gente, o que que a gente pode fazer de. Você passou ali comigo, inclusive me deu muito apoio, sabe que minha mãe faleceu, né, faz pouco tempo, e você inclusive me ajudou e acompanhou ali aquele momento, e nem ali eu conseguia desligar das coisas que estavam, né, é um senso às vezes de responsabilidade que a gente tem, que, enfim, né, eu não sei de que forma que eu vou elaborar isso que você está falando, mas também me toca isso que você está dizendo. Eu acho que a gente precisa às vezes entender que tem muita coisa que realmente isso que você falou, a gente não dá conta, né? A gente não tem que achar que é super em tudo. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir coletivizar e ter mais participação e as pessoas se envolverem mais, menos personalismo, mais, acho que tudo isso é muito, muito importante. Você podia falar para a gente, Adri, ou dar alguns exemplos assim de ações que foram pioneiras? Aqui eu já tenho na minha cabeça para dizer, mas que eu prefiro que você fale, né, de ações que você deu início aqui nessa questão do autismo e de algumas atividades que se tornaram exemplo. Teve essas questões que você comentou, né, Rafa, do próprio cinema, mas antes disso tem as outras pessoas que vieram antes de mim na UPA, especial nesse momento em que eu não estava tão presente. Esse simples fato de você sair para uma panfletagem, você se colocar vulnerável, você se colocar disponível, se colocar a serviço de uma causa e ficar num sinaleiro horas, entregando um papel para pessoas que muitas vezes nem abrem o vidro para você, né?
Então, até mesmo essas pequenas ações eu vejo como muito valiosas, assim, que mostram a disponibilidade de você estar a serviço de uma comunidade, não só olhando para o seu óbvio, né? Você em primeiro lugar, o seu filho, mas também você pode ir muito além disso, né? E aí entra esse coletivo que você falou. Mas depois dessas primeiras ações de conscientização, também as caminhadas, né, que se tornaram, assim, parte do calendário da nossa cidade. Infelizmente, esse ano a gente não pôde, mas é um momento que até por um tempo ouvimos críticas, né? Ai, já vão comemorar o 2 de abril no parque, como se estivesse tudo bem. Não, não é essa a questão. Né? É um momento, ok, que a gente se encontra, que a gente conhece as famílias, que os nossos filhos podem ter um momento de lazer junto, né? A gente vai estar incentivando essa amizade entre eles, essa sociabilização, mas também é um momento de colocar quais são as reivindicações, né? O que precisa ser visto ainda, o que ainda precisa ser alcançado com relação ao autismo, seja na qualidade de vida, na saúde, na educação, etc. Então, acho que essa é uma iniciativa muito bacana, assim, que a gente teve como UPA, de promover esses encontros. A questão do cinema adaptado, ela veio também de empréstimo, né? Eu fui fazer uma reportagem também, foi a convite do governo sueco para Estocolmo, para conhecer o atendimento aos idosos lá, e conseguir autorização para ficar uns dias a mais no país para conhecer o atendimento ao autismo também. Então, algumas ideias eu acabei me inspirando lá, mas o cinema em especial foi porque eu vi que havia várias ações de inclusão cultural para idosos com demência, né? Lá eles falam mais em demência do que Alzheimer. E depois eu fiquei pensando, puxa vida, né? Por que não fazer o mesmo para o autismo? Porque em vários pontos essa é uma população que também está excluída dessas ações sociais, culturais, esses espaços públicos. Muito por causa do preconceito também, mas também pela questão sensorial. E então a gente começou, né, trouxe essa ideia e apresentei para alguns cinemas, nunca me deram resposta, até que um dia tivemos conhecimento que um shopping de Curitiba acabou acontecendo uma situação, né, que tinha uma mãe com um filho adulto num café dentro do shopping, e que ele estava pulando, dando uns gritinhos, e um dos diretores desse shopping estava no café no momento, e disse assim para ela: olha, se o seu filho não sabe se comportar, ele não devia sair de casa. E ela fez um relato, né, sobre isso nas redes sociais, e entrei em contato com ela, e a gente decidiu fazer um encontro nesse shopping para mostrar que sim, os nossos filhos eles têm o direito de estar em qualquer lugar, né, inclusive no shopping, onde eles quiserem. E então a gente marcou essa mobilização. O shopping, quando ficou sabendo, contratou lá, pôs umas camas elásticas, um pipoqueiro, para querer limpar a barra, né, porque ficou feio. Sim. A situação. E nesse dia eu aproveitei e falei, olha, vocês têm um cinema aqui, a gente está faz tempo com esse projeto de começar umas sessões especiais, será que a gente não podia fazer aqui? Aí ele, claro, claro, vamos fazer, com certeza. E assim a gente teve o primeiro cinema, a sessão especial para as crianças com autismo. Só que ele só fez essa uma vez, depois nunca mais quis saber. Aí, tempos depois, o Jardim das Américas, né, o Cine Plus, pelo Miltinho, nos recebeu. E a partir daí, eu nem sei quantos anos já faz isso, né? A gente tem feito essas sessões do Cine UPA, do Pipoca e Inclusão já há algum tempo. Depois vieram outras iniciativas e eu acho ótimo. Assim, a gente tem que crescer cada vez mais e não ficar só no cinema, né? Expandir isso para todos os espaços. A gente está chegando aqui na parte final da nossa live. Eu queria que a gente, antes de eu ler os últimos comentários, eu te fiz uma pergunta sobre como é que mudou o teu ativismo, né, do início até agora, né, e você fez um relato muito sensível sobre isso. Uma coisa que eu tomei consciência nesse meu tempo, né, de ativismo,
que eu acho que mudei um pouco a minha forma de pensar é com relação à importância da gente estar vinculada à luta das pessoas com deficiência, né, não apenas do autismo em si. Cada dia eu estou mais convencido disso, que a luta do autismo ela não pode ser uma luta, uma ilha isolada do conjunto de outras deficiências que vivem, claro, com as suas particularidades, singularidades, mas que, mas que tem um caminho muito próximo, né, de necessidade de ser reconhecido, de não ter capacitismo, de lutar contra o preconceito, de superar barreiras, de ser incluído na sociedade e tal. Acho que isso foi uma grande transformação na minha forma de pensar e como atuar. E não estou falando isso por quê? Porque eu sinto de alguma forma que o Vivendo a Inclusão ele também faz alguma ligação com isso. Né? Eu sinto que o movimento que você toca, o movimento Vivendo a Inclusão, ele supera a questão do autismo, ele vai além. Né? E me corrija se eu estou errado, né? Mas eu acho que essa luta mais ampla das pessoas com deficiência, de alguma forma, também está ali, né? No movimento Vivendo a Inclusão, é isso? Isso, Rafa. E também porque durante as ações eu vinha recebendo cada vez mais, né, contatos de pessoas que eram de outras áreas, de outras condições, pedindo para participar. E também eram pessoas que tinham essa carência de oportunidade dos seus filhos, de programas de família. Então, eu também senti essa necessidade de ampliar. O que eu falei dessa questão de mudar, né, esse olhar e de olhar primeiro para você estar bem, para depois você se colocar, né, como alguém disponível para ajudar, é que eu passei por diversas situações até aprender isso. Foi muito, assim. Eu me lembro de um dia que eu tinha organizado um evento na Federal, que eram 7 encontros, 7 palestras gratuitas na reitoria. E era eu que tinha que estar lá para abrir, era eu que tinha que estar lá para fechar, eu que tinha que carregar as caixas de camiseta pelo caminho, assim, era bem puxado. Às vezes vinha uma mãe ou outra para ajudar, mas assim, ficava ali, acabava o evento e ia embora. Quem ficava para, digamos assim, arrumar tudo e apagar a luz era eu. E eu me lembro um dia que caiu uma dessas palestras junto com um evento que eu tinha que cobrir, né? De última hora acabei assumindo um plantão, ia ter um evento na Pedreira. E era assim, a última hora do evento na Federal, eu não ia poder ficar. Eu ia ter que ir lá para a Pedreira. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tinha ninguém. Eu perguntei para as famílias, quem era mais próximo, ninguém podia. Aí eu perguntei para o meu namorado na época. Eu falei, olha, eu só precisava que você fosse até a Federal para recolher as coisas. Não, eu já vou levar antes as coisas embora. Só precisa fechar a sala e entregar, não sei o quê. E daí ele falou assim, não. Se você não dá conta, então não marca tanta coisa. Então, assim, foram várias situações de momentos em que eu me vi, assim, organizando um monte de coisa, responsável por um monte de coisa que eu não estava dando conta, e as pessoas me diziam não. E esse não, por um lado, foi muito bom, porque daí eu fui aprendendo, né, que Foi o que eu realmente pensei. eu estava dando um passo maior que a minha perna naquele momento. Claro que eu tinha isso em mente, né? Eu não aguentava no início quando as pessoas falavam assim: "Ah, e a gente é melhor acabar a UPA porque ninguém se interessa, ninguém ajuda". Aquilo me deixava doida, né? Esse tipo de pensamento, pessimismo, acaba comigo. Aí eu fiz o contrário, eu falei, ok, então eu vou fazer o contrário, eu vou fazer com que a UPA se torne conhecida e tenha ações e eventos que sejam tão legais que as pessoas vão querer vir participar, depois que ela já estiver dando certo. E essa foi a minha meta, assim, né? Por isso que eu acabei criando tanta coisa nesses primeiros anos. E realmente deu certo, né? Várias pessoas se aproximaram e continuam se aproximando, graças à continuidade que você e outras pessoas deram também à UPA. Mas eram momentos, assim, até falei da história da startup, né? Em casa também.
porque eu tinha momentos que eu precisava contar com a ajuda do meu pai e da minha mãe para ficar com o Gabriel em alguns momentos. E às vezes eu contava com essa ajuda, mas eu levava aquele sermão, né? Mas como assim? Por que é só você? Por que você tem que fazer tudo isso? Não, 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 não. E aí eu chegava em casa e desabava, assim, né? Então eu fui com o tempo aprendendo que tem que ter essa paciência também com esse coletivo, sabe, Rafa? Porque às vezes a gente tem a maior boa vontade, mas as outras pessoas não estão nesse momento. Então a gente acaba se cobrando e querendo fazer mais e fica chateado pelas outras pessoas não estarem acompanhando, não terem o mesmo empenho, mas é porque é um outro momento. Quando a gente entende isso, fica mais leve para a gente Sim. também, né? O Vivendo a Muitos, Inclusão tem muito disso também, né? Só para terminar, que acho que foi isso que você perguntou. Então, o Vivendo a Inclusão também são iniciativas para juntar as pessoas, para ter momentos não só para entretenimento, mas para discutir questões que são importantes para a gente, como comunidade de pessoas com deficiência de uma forma geral, autismo e outras também condições, e trazer um pouquinho do que eu venho aprendendo nessa área das terapias integrativas também. Eu acho que é algo que contribui muito, especialmente com a pessoa que está muito ligada ao seu filho, muito voltada para a questão do seu filho, e está esquecendo um pouco de olhar para ela mesma. legal, Adri, obrigado. Vou ler os comentários aqui, aí já vou passar para você fazer o fechamento. Quero pedir uma ajuda de você que está nos assistindo, que achou, assim como eu, tanta coisa linda que a Adri falou, tanto depoimento bacana, tanta coisa que serve como instrumento de conscientização. Contribui compartilhando essa live, né, na sua página, no seu perfil, para que mais pessoas possam assistir, né, tudo isso que a Adri falou e todo esse empenho, enfim. Deixa eu pegar aqui os comentários. Nossa, tem comentário. A UPA é um espaço importante de acolhimento e auxílio para tantas famílias. Obrigado, Rafael, pela sua dedicação a essa causa tão nobre. Gratidão pelo seu trabalho. Adri, eu vejo o Gabriel e fico emocionada, pensando no meu filho daqui a uns anos. Parabéns por ele. Legal. A Samanta, parabéns, Rafa e Adri. Muita admiração pelos dois. Legal, obrigado, Samanta. A Cláudia dizendo que anotou. Depois você me passa, Cláudia, para eu botar a Cássia lá no nosso grupo. A Lari, através da UPA, conheci minhas melhores amigas, minha rede de apoio. Elisângela, a Adri merece parabéns mesmo. A UPA se tornou o que é hoje por todo o esforço dela. Parabéns por sua caminhada também, Rafael. Obrigado, Elisângela. A Mabile mandando palminhas, a Vivi, Rafa, você fez tudo o que podia ser feito, fez o seu melhor e deixou sua marca. Obrigado. E eu quero continuar deixando, quero continuar sempre junto da UPA, apoiando e participando dos eventos. Parabéns, Adri, a Stefa. Exato, menos personalismo. A Vive, não podemos carregar pesos que não são nossos. Muito bem. Hahaha, sinaleiro e mará. É Mara, É Mara. é maravilhoso. A Vivi, amo o dia 2 de abril, conheci pessoas maravilhosas lá, né, Kelly Miranda? Em A segundo lugar é Luciane, Kelly Miranda, né? Em em primeiro sou primeiro tem que eu, ser né? você. A Luciane, eu lembro da panfletagem na 15. Nossos meninos pequenos ainda. A Cláudia, as palestras, tanto para pais como para profissionais, são ações excelentes. Exatamente. A Eu Kelly, até conheci. esqueci de falar disso, né, Rafa? Desculpa. Mas a palestras realmente, né, é um dos pilares aí da UPA. E eu comecei a fazer palestras por causa da Iane, a psicóloga que é do Gabriel até hoje, porque ela passou esse documentário Um Só Mundo numa pós-graduação em autismo no Acre. Ela falou que ela Uhum. estava dando aula e os profissionais não estavam nem aí. Ela falou, como é que eu vou fazer para sensibilizar esse povo? Foi lá e passou o documentário. Aí disse que eles choraram. Ficou completamente diferente a reação.
Fecha parênteses. Pode continuar. A Kelly, conheci pessoas para a vida toda. A Dani, lembrando da história do shopping. A Cláudia, Cine no Jardim das Américas, são os queridos. A Elaine, exato, Rafael, existem muitos que precisam de inclusão. A Dani, Movimento Vivendo a Inclusão para Todos. Adriana Top, parabéns. A Kelly, lembro do primeiro Cine-UPA que levei o Vini, dele ter ficado impressionado de conhecer outros autistas, foi muito significativo. Não vejo a hora da gente voltar a fazer Cine-UPA de novo. Eu estava lá, Adri. A gente tinha que pensar em fazer um cine drive-in, né? Eu tentei conversar com o pessoal do Madalosso lá. Se o pessoal se alguém puder compartilhar com o pessoal do Madalosso, a gente já propôs fazer um cine drive-in da UPA. A Lari, esse evento vamos lá da comer Federal. Uma polenta frita. Isso, foi maravilhoso. A Stefa dizendo que participou, foi lindo o evento. A Viviane, na UPA, conheci pessoas maravilhosas, grandes amigos que quero levar para a vida. A Cláudia. É a orientação dos aviões colocar primeiro a máscara na gente. Não é egoísmo, mas necessidade de fortalecimento. Fez uma bela analogia com esse ensinamento que a Adri trouxe para nós aqui hoje. Deu super certo, Adri. Alzimara, lindos depoimentos. A Ali é uma menina guerreira, batalhou. A questão dos fogos de artifício, esteve lá na Câmara representando as famílias, né, para acabar com o barulho dos fogos, faz um esforço pela união das associações, né, então... no meio de transporte também, né? Junto com os aplicativos. Nos Ubers, ônibus. Bem legal, eu gosto muito da Ali. Lian, parabéns, Rafa e Adri, esses depoimentos são uma lição de vida. O Lian, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração por todo o esforço que ele fez para tentar erguer o CRAID como centro de referência do autismo, que infelizmente foi, não vou nem falar aqui, no momento certo vai ser dito. Ali, maravilhosos, obrigado Ali, a Dani, manda beijo para as Blue Divas, Adri. Beijo, Blue Divas maravilhosas. Beijão para as Blue Divas. Uma felicidade na minha vida. Blue Divas em peso na live. Eu já fui lá no Madaloso, super organizado o evento, show de bola. Ô, Rafa, sabe por sabe por que existe Blue Divas? Blue Divas é o seguinte, é uma mulherada que no grupo do WhatsApp da UPA ficava falando de outros assuntos. Assim, os grupos de WhatsApp começaram porque eu não estava dando conta de responder todo mundo sozinho, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um grupo aqui de outros pais me ajudam. Aí foi assim o grupão da UPA primeiro. Aí tinha um povo que queria falar de dieta. Eu falei, gente, então eu vou criar um segundo grupo só sobre dieta. Aí foi o segundo grupo. Aí outro só sobre escola. Aí outro só sobre indicações. Mas tinha uma mulherada rebelde que queria ficar falando de coisas que não tinham a ver com autismo. Eu estava começando a ficar brava, eu era meio brava nessa época. Aí eu falei, olha só, eu vou criar um grupo das divas só para vocês falarem de coisas que não são sobre autismo, então, para ver se limpavam um pouco as mensagens do grupo da UPA. Aí virou as Blue Divas. Aí agora amam. A Kelly está dizendo o seguinte, Adri, era para você divulgar a história bonita. É verdade. Uhul, Blue Divas, diz a Cláudia. A Luciane falando que tem cinema drive-in também na Pedreira. Pessoal, a próxima live nossa já está marcada, não vai ser na quinta-feira, vai ter também na quinta-feira, semana que vem, mas nós vamos antecipar, vamos fazer 2 lives na semana que vem. E a live que nós vamos ter no dia 14 é com a Andrea Werner. Então, se você acompanha a Andrea Werner, gosta das publicações dela, gosta do ativismo dela, quero convidar vocês dia 14 para acompanhar a nossa live com a Andrea Werner na semana que vem. Adri, obrigado por toda a sensibilidade que você trouxe, por toda a luta. Uma pessoa ali falou, te agradeceu por toda a tua importância da cena do autismo em Curitiba, não só em Curitiba, mas no Paraná inteiro e no Brasil é referência.
e te agradeço muito pela disponibilidade de fazer essa live aqui comigo e poder compartilhar com todo mundo um pouquinho da tua história, e deixo para você encerrar a nossa live aqui agora. Eu que agradeço, Rafa. Apesar de eu ter falado aqui, eu não vou nem assistir de volta para não passar vergonha de tudo que eu falei aqui. Depois eu fico pensando, ai meu Deus, por que eu fui falar isso? Não era bem isso que eu queria dizer. Mas ok, tá tudo certo. Eu agradeço o carinho, valeu muito pelo carinho que eu recebi de todo mundo aqui, seu também, pela confiança. Agradeço muito por você fazer parte da UPA, fazer tanto pela UPA, ter aí assumido o bastão. Eu vejo a UPA dessa forma, né? Cada hora é aquela corrida que vai trocando o bastão de mãos e cada um vai contribuindo da melhor forma que pode, né? Assim a gente vai crescendo. E quem ainda não faz parte, como a Mabel comentou ali, venha também, que é isso aí, é uma grande família mesmo. Também sempre vou contribuir como eu puder, para que não só a UPA cresça, né, mas que todos esses grupos que envolvam as famílias, as pessoas com autismo, acho que cada um pode contribuir um pouquinho para a gente estar cada vez mais rico, né, com mais capacidade de ajudar ainda mais pessoas. O grupo de queijos e vinhos e grupo de bagunça é o que mais tem, né, mulherada? É importante também a gente ter esses momentos da diversão, da bagunça, de falar de outras coisas que não sejam autismo. André Werner, isso mesmo, Dani. Eu vou estar aí nos comentários também elogiando André Werner na quinta que vem. Enfim, Valeu, Rafa, gente. você vai Obrigado, falar Adri. já a boa notícia? Você não vai falar Oi? da boa notícia ainda? Não pode? Você não pode falar da boa Pode. notícia ainda? Não está lançado, mas posso falar. Quase todo Fala. mundo já sabe, né? Eu estou Você deixando a que já é presidência da dono do meu UPA, né? voto. Obrigado, Adri. Eu estou deixando a presidência da UPA, né? Uma coisa que eu já tinha falado para todas as famílias na Assembleia Geral quando eu fui eleito, né? Junto com a diretoria, que eu ia deixar a presidência da UPA com a intenção de disputar as eleições para vereador e levar mais longe, né? É um momento muito privilegiado para a gente falar sobre inclusão, para falar sobre autismo, e, enfim, não precisaria, né, deixar de ser presidente por uma questão legal, não haveria problema, né, já que a associação não recebe recurso público, mas por uma questão ética, e por eu entender que a UPA ela é uma entidade que não pode ter vínculo partidário, não pode ter vínculo, ela tem que estar aberta para todos que querem defender a causa do autismo. Eu estou pedindo meu afastamento, né? Estou na torcida aqui, estou dando meu voto para que a Dani seja futura presidente da UPA, né, junto com tanta gente legal, e vou continuar apoiando e espero aí no próximo período, nesse período eleitoral, levar muito a conscientização do autismo, e obrigado pelo teu apoio, viu, Adri? Com certeza. Temos esperança aí de ter finalmente pessoas em cargos políticos que estejam sensibilizados e conscientes e que entendam, né, da importância de causas como essa que é o autismo. Não é a sua única causa, né? A gente que te acompanha sabe. É uma das tantas importantes, né, que você arregaça as mangas e se dedica tanto tempo, mas fico muito feliz mesmo em poder apoiar alguém que eu confio. Muito obrigada por tudo, obrigada a todos que participaram. Se quiserem entrar em contato comigo, tem o Instagram Vivendo a Inclusão, tem o Instagram Rumo ao Centro, que é onde eu falo um pouquinho mais de terapias integrativas, e o Gabriel tem o Instagram dele, que é o Terapia com Gabriel. Vão lá que ele curte muito, sempre que alguém interage com ele. E quem não acompanhou, Obrigada, entra gente. lá na minha página e assiste a live que eu fiz com o Gabriel, que foi super legal também. E Boa noite, nesse domingo a gente. gente vai ter um workshop. Eu e o Gabi, vamos estar no domingão aí de tarde, à disposição, quem quiser, é só me mandar uma mensagem que eu passo mais informações. Obrigado, Tchau, Adri. tchau, Boa obrigada, noite, viu? Rafa. Tchau, gente. Boa Obrigado. noite. Até a Melhoras, tchau, próxima. tchau. Valeu.